Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E o meu convidado de hoje é o Lucas Bulamá. Ele é psicólogo, psicanalista, mestre e doutor em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo. E a gente conversou sobre o que escondemos quando mostramos tudo. E mais um aviso. Esse episódio foi gravado antes de começar a pandemia do coronavírus. Então não estranhe se parecer que eu estou falando sobre outro mundo. Lucas, fico pensando muito nessa questão da minha necessidade de escrever sobre tudo que eu sinto, tudo que me acontece. Às vezes eu até torço para acontecer alguma coisa muito maluca, sei lá, alguma desgraça que possa render bons textos, né? Mas pela tua experiência, assim, o que você acha que de onde vem essa necessidade, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo hoje em dia, de expor tudo e de principalmente estar nas redes sociais falando tudo? Nenhum momento pode ser guardado pra gente, né? Se não tiver no Instagram, o momento nem existe, por exemplo. Eu não sei se eu concordo muito com isso, Tati. Eu acho que a coisa vem sempre paradoxal, né? Tipo, uma época em que ao mesmo tempo a gente sente muita necessidade de ser visto, né? Ao mesmo tempo esconde, ao mesmo tempo mascara uma necessidade muito grande também de não ser visto, né? Então eu não sei se existe privacidade sem a publicidade, né? Na primeira vez que eu vi Big Brother, né? Tipo, eu era bem menor, né? Tipo, então, acho que um pouco mais ingênuo, tipo, tinha uma certa ideia de que você vendo aquelas câmeras, né? Vendo através das câmeras a vida daquele pessoal, que você ia encontrar a privacidade deles. Mas muito rápido, acho que especialmente entre a primeira, a segunda edição, daí pra 10ª, você só via uma performance, né? Você de fato não via o que era o aspecto privado da pessoa, né? E sempre sobra a questão, o que é privado na pessoa, né? Tipo, o que se esconde quando você mostra no Instagram? Quando eu comecei a pensar um pouco no tema do segredo, né? Tipo, eu sempre pensava isso numa época em que se mostra muito o que se esconde e onde, né? E a clínica psicanalítica tem um pouco dessa ideia, porque a pessoa tá lá se revelando pra você. Mas será que é de fato uma revelação? Sim. Né? Porque no momento do ato falho, por exemplo, né? Quando você vai falar... Que a pessoa não tá montada ali, né? Não tá atuando pra você. Exato. Que sai algo Isso, do inconsciente. Porque sempre é uma atuação, de qualquer modo, né? Tipo, existe uma forma com que você se comunica, existe uma forma com que você se apresenta. E naquele momento do escorregão, em que a pessoa se constrange e se surpreende, é que existe uma privacidade. Mas é uma privacidade que ela tem que esconder dela mesma. E do analista, né? Ou seja, é justamente porque ela mostra, ou aquilo que ela mostra, que dá o nó do sintoma, né? Mas ali onde o inesperado vai surpreender ela, né? Que existe a privacidade. Eu não acho que isso apareça no Instagram, assim, pelo menos não voluntariamente, né? Tipo, quanto mais E na se mostra... literatura de alguém que escreve sempre em primeira pessoa? Eu acho que dá na mesma. Você sabe que você tem exatamente a mesma teoria e que a primeira vez que eu ouvi, foi um susto pra mim, eu não concordei, e aí aos poucos eu fui concordando e eu fiz terapia um bom tempo com um psicanalista e eu procurei ele falando que eu estava querendo fazer um tipo de análise diferente de todas que eu já tinha feito. Eu queria escrever e chegar lá e ler para ele. Porque eu tinha uma ideia de que tudo isso que o Freud fala do que o inconsciente sai no ato falho, sai no xiste, eu achava que saía na minha literatura. Eu falava, isso aqui é o que tem de mais do meu inconsciente aqui. Até porque desde muito nova, desde que eu escrevo, escrever sempre foi uma tentativa de organizar um monte de pensamento, um monte de sentimento, né?
E aí vem um pouco a minha teoria de por que eu escrevo em primeira pessoa e da exposição e tal. Eu acho que eu sou filha única, durante muito tempo fui neta única também, aliás, durante todo o tempo, porque quando nasceu o meu primo, os meus avós já tinham morrido. Então eu fui, os meus avós por parte de mãe, por parte de pai, morreram, eu era muito novinha, tinha 4 anos. Então, eu fui muito a criança única da família. E os meus pais separaram, eu tinha uns 5, 6 anos. E eu morava com a minha mãe só. E eu sentia a necessidade de narrar tudo que eu vivia com a minha mãe para alguém. E só depois de muito tempo eu fui entender isso em terapia, estudando psicanálise, da importância desse terceiro na relação simbiótica com a mãe, né? Principalmente da filha mulher. Isso aí já é uma parte minha, né? Que eu acho que a simbiose é maior quando a filha é mulher. E aí eu sempre achei que tudo aquilo que eu vivi com a minha mãe, eu morei com a minha mãe até os 26, 25, não tinha alguém olhando que fosse pra me dar razão, que fosse pra ter uma cisão qualquer, sabe? Não tinha uma testemunha. Não tinha uma testemunha. Uhum. Essa é a palavra que eu usei a primeira vez numa terapia e eu fiquei alucinada. Uhum. E eu acho que eu me tornei uma escritora pra poder me narrar, pra poder ter uma testemunha na minha vida, sabe? O dia que essa ficha caiu pra mim... Porque eu acho assim, não é só isso, né? A gente escolhe profissão por várias razões, né? Tem uma aptidão pra escrever e tal, mas eu acho que a necessidade dessa testemunha nessa relação muito simbiótica, né, com a minha mãe, de poder virar para um irmão ou para um pai ou para qualquer pessoa que fizesse o papel de terceiro nessa relação e falar, nossa, isso que ela falou, ela tá louca, né? Uhum. Que fosse isso. Ou alguém que falasse para mim, você não pode falar assim com a sua mãe. Qualquer coisa, não tinha, era eu e minha mãe ali, né? Uhum. E então eu fiquei achando que a literatura e a maneira como eu escrevo, ela era o que eu precisava levar para terapia. Que o que eu falava, tudo o que eu falava era uma atuação de querer agradar e que no texto, na literatura, eu não... Tanto que, assim, ao vivo eu sou muito mais... boazinha, talvez, não sei. Mas acho que no texto eu sou mais perversa, eu sou mais verdadeira, eu me detono mais, eu detono mais os outros. Então eu ficava achando que todo meu ato falho estava na literatura. Então eu cheguei para esse psicanalista e falei, eu quero que você analise o texto. O que eu vou te falar não importa, eu vou fazer um teatro aqui. E ele falou, você tá louca, o teatro também tá no texto. Você vai deitar no divã, o que você vai falar não é o que eu vou analisar, o que você vai escrever não é o que eu vou analisar. Você vai deitar no divã e vai começar a falar coisas que você não pode estruturar muito, e é nisso que eu vou te analisar. E eu fiquei nele 1 ano e eu não consegui fazer isso. Não consegui, porque eu pegava... eu percebia nele, por exemplo, uma angústia de... quando eu falava para ele, o meu livro vendeu 50 mil cópias. Eu via nele a angústia de ele pensar, eu sou um intelectual, eu sou um cara que escreve bem, e o meu livro vendeu 400. Eu via uma... Sentia inveja? Inveja é uma palavra que a gente aprende a usar muito depois de fazer terapia, né? É uma palavra que dói demais, mas você depois descobre que teu marido tem, tua mãe tem, eu tenho da minha filha, sei lá, a gente tem o tempo inteiro, né? Mas era difícil usar essa palavra antes. E quando eu percebi essa pequena fraqueza nele, eu só falava do meu sucesso literário na época, sabe? Então, aonde que ele ia pegar ato falho ali? Ele pegou vários, porque ele era muito bom. Eu acabei não indo mais nele, porque depois eu fiquei grávida e eu precisava muito de colo, eu fiquei completamente... Eu não sei se eu me associei ao bebê, mas eu era um feto quando eu fiquei grávida. Por que você achou que você não ia encontrar colo com ele? Como é que é? Por que você achou que você não ia encontrar colo com ele? Porque eu cheguei lá grávida, no primeiro dia que eu descobri que estava grávida, e falei pra ele que eu estava grávida e que eu estava muito assustada. E ele falou, claro que você tá assustada, tem um OVNI dentro de você empurrando todos os seus órgãos. E aí aquilo entrou super errado em mim, apesar de ser exatamente a sensação que eu tava sentindo. E aí depois eu falei, eu não sei, eu não tô feliz, eu devia estar mais feliz. Ele falou, agora você vai descobrir se você queria ficar grávida ou não. É só quando a gente fica grávida que a gente descobre.
E eu fiquei com muito ódio porque ele era homem. E ele não podia falar essa frase. E eu nunca mais pisei lá. E eu fui fazer terapia com uma mulher. E ela me deu muito colo. Eu lembro até que eu tava muito crazy na época. E ela não me botou no divã porque ela precisou fazer um negócio olho no olho de me trazer mesmo pra um negócio menos, sei lá, fantasioso. Menos... Eu não podia ter uma portinha pra enlouquecer ali, sabe? Ela precisou me trazer. E foi muito bom na época, assim, né? Mas eu tenho vontade até hoje de voltar a fazer terapia com esse cara, mas ele claramente não ia dar o colo, eu acho, né? Ele, lacaniano, ele quis fazer um negócio muito seco, que eu sempre gostei de uma coisa lacaniana porrada, mas ali naquele momento eu era de fato, eu tava grávida de mim, ao mesmo tempo que eu tava da minha filha, sabe? Mas enfim, falei pra caramba. Então, não sei, o que eu escrevo não é um ato falho, então. Eu não sei se dá pra dizer isso, né, Tati? Tipo, o que é exatamente o ato falho? Mas sai tanto ato falho quando eu tô escrevendo. Certamente, mas é que a gente tem uma visão um tanto mistificada do ato falho, né? Que é aquela coisa até meio romanceada, que você fala errado, que você tropeça, que você esquece, que você faz uma piada imprópria, né? Tipo, é coisa que sai um pouco do roteiro, né? Mas o ato falho tá em todo lugar. Sim. Né? Tipo, acho que a gente pega o ato falho geralmente por esses escorregões, que é a maneira que a gente percebe como o inconsciente se esconde à luz do dia. Né? Como ele, na verdade, não existe um setor do inconsciente guardado, né? Reservado entre paredes, entre outras instâncias, apertadinho lá num quarto de despejo. Na verdade, a gente pensa ele como um grande capilar, né? Tipo, como uma veia que salta num momento impróprio, como um momento que a gente... A enxaqueca. A enxaqueca, exatamente, né? Tipo, então, assim, tá em todos os lugares, né? Tipo, queira a gente ou não, deseja a gente ou não, saiba a gente ou não. Então, sim, não dá pra dizer que não, né? Que o teu texto não é um ato falho. Até porque o ato, né? Tipo, ele tem uma origem inconsciente de qualquer modo, né? Tipo, às vezes um pouco mais colonizado pelo consciente, às vezes menos, né? Geralmente nos momentos de mais angústia, talvez um pouco menos. Nos momentos de menos angústia, talvez um pouco mais. Mas, de qualquer modo, eu não sei se dá pra dizer que o ato da escrita ou os personagens que você diz, que você inventa, que você cria, que são vistos pelo público, né? Tipo, que eles não são formas de ato falho. Eles são formas de manifestação do inconsciente. Mais ou menos apropriadas, eu acho. Eu acho que eu tive um monte de namorado burro ao longo da minha vida, porque eu saía assim, eu começava a namorar, ou sei lá, saía a primeira vez com um cara... E aí, eu escutei isso várias vezes, né? Ia jantar, o cara falava, bom, talvez esse jantar seja um pouco sem graça, porque na época eu tinha um site. E aí, eu não escrevia ainda, não tinha coluna em lugar nenhum. E aí, eu tinha um site que eu escrevia semanalmente, né? E sempre em primeira pessoa, que é o meu estilo. E eles falavam, bom, eu entrei no seu site, era automático, assim, né? Eu conhecia um cara, falava meu nome... E aí o cara dava aquele Google e aí caía no meu site. Pô, eu fiquei até 3 da manhã lendo seu site inteiro, eu já sei tudo sobre você. Eu acho que talvez a gente não precise nem jantar, né? A gente pode já, sei lá, casar ou terminar. Já saía pra terminar a primeira vez. E parecia que era... Ao mesmo tempo que atraía muito essa coisa de... Pô, fiquei até 3 da manhã te lendo, então, né... Gostou, sei lá, se interessou. Hoje eu vejo, assim, como tinha coisa pra me perguntar, porque não tava nem 5%. Mas como ali. que era pra você escutar que o cara ficou até as 3 da manhã curtindo o que você escreveu? Então, pra mim isso aí, pra mim eu já tinha rolado. Não precisava nem sair, entendeu? Era isso. Pô, fiquei até 3 da manhã te lendo. Pô, beleza, então já te peguei, beijão, tchau, não preciso de mais nada seu, né? Era um pouco isso, assim, eu acho que era um pouco esse exercício de... A minha libido tava ali de alguma forma, né? Ali já era o... E é muito doido, né? Porque tem gente que tem pavor, né? E o meu tesão tá nisso, assim. Isso é uma coisa que eu sempre quis entender. Inclusive, uma época eu montei um curso e aí eu fiquei tentando vender para um monte desses lugares, Espaço Cult, Casa do Saber... Mas daí pagava muito mal, sabe? Aí resolvi não dar o curso. Mas eu queria muito estudar o que leva um escritor
a escrever em primeira pessoa. Ficando repetitiva, mas eu tenho um livro preferido da vida que chama Retrato de um Viciado Quando Jovem, que é de um escritor que chama Bill Clegg, que é o cara contando ele tentando se livrar das drogas. E é escrito de uma maneira que você sente a dor dele. Você tá ali com ele, dentro daquele banheiro de um boteco, ele se injetando droga, você tá ali sentindo... E toda a neurose dele, tudo que ele pensa. E quando ele cai muito. Quando ele fracassa muito. E ele conta em detalhes o sentimento da queda dele, do lixo humano que ele se torna. E eu acho isso muito melhor do que... Eu fui escrever novela pra Globo, eu não servi. Porque eu não tava nem aí pra aqueles personagens todos, né? Eu queria falar de um personagem, de preferência que ele parecesse muito comigo. Porque eu ia falar bem se parecesse, sabe? O que é isso? O que leva a primeira pessoa? O que leva essa necessidade de se contar? O que você acha que é isso? Tati, na verdade, essa é uma pergunta que eu queria fazer pra você, né? O que Pois você acha? é. Por que você, por exemplo, que você diz, né? Tipo, você tá em outro lugar, não necessariamente nos seus personagens, mas você gosta de narrar em primeira pessoa. Só que a questão que fica você é essa primeira pessoa? Né? Você se identifica, tipo, completamente com ela ao ponto de quando o outro olha, ele tá olhando você? Né? Você sente que você está sendo contemplada pela testemunha? Eu acho que eu tenho uma demanda literária dentro de mim no momento, que é falar do quanto é sofrido ser casada. Do quanto principalmente como escritora, Cadê tudo que eu vivia? Cadê tudo que eu senti, que eu pensava? Porque não por estar solteira e sair, sei lá, transando, não é isso. Mas a solidão de ficar num apartamento e pensando e vivendo e a expectativa de coisas tal. E eu sento para escrever e eu tô presa porque, assim, como eu só falo do que eu sinto, do que eu tô vivendo, do que me incomoda, do que me angustia... Se eu for escrever de casamento, de como é duro, de como é chato, de como o dia a dia cansa, de como várias vezes a gente pensa o que eu tô fazendo aqui, meu marido vai ficar arrasado e meu casamento vai acabar e eu não quero nesse momento. Se eu escrever sobre a minha vontade daquele apartamento que eu morava sozinha, de tudo que eu vivia, meu marido vai ficar arrasado. Se eu escrever sobre meu marido vai ficar arrasado, meu marido vai ficar arrasado, né? O casamento fudeu a minha vida literária. Exatamente. Queria mandar você tem que optar entre duas sobrevivências, né? Ou a sua ou do seu casamento. Então, eu não termino esse livro, tá desesperador, porque eu acho que a minha vida toda as pessoas falaram pra mim, olha, escrevendo essas coisas que você escreve, você não vai casar. Uhum. E eu pensava, nossa, que coisa, né? A gente tá aqui, século XXI, que merda é essa? Como assim, né? Mas eu casei e eu tô lá, escrevo minha crônica, falo mal do governo, continuo sendo uma escritora, lancei um livro sobre crise de ansiedade, falo sobre maternidade, mas tem uma potência em mim que é uma potência muito ligada a ser livre, sabe? E aí essa é a minha resposta para você. O que me faz escrever... é ser livre, não sei. E é por isso que eu quero escrever sobre mim, porque é uma maneira de ser livre, não sei. Tem uma... Me ajuda, Lucas. Vou fazer uma sominha entre três coisas aqui, inclusive acrescentar uma citação de cabeça, né? Uma paráfrase que eu acho que não é certa, mas é a forma que eu li isso na época, né? Tem três coisas que você falou, né? Tipo, uma delas é a questão da... Como que você tinha falado mesmo aquela hora? Que era como terminar com minha mãe, né? Aham. E tem a questão de terminar com a sua mãe, tem a questão do ser vista ou procurar uma testemunha, né? Porque é uma relação muito íntima, muito simbiótica e pouco terceirizada, né? E tem esse outro ponto da liberdade, né? E como eu coroaria isso, né? Tipo, pensando numa frase do Barthes, que numa época muito inspirado por Winnicott, e ele muito, sempre, né? Tipo, você deve conhecer um pouco também, né? Tipo, sempre muito instigado pelo que é o ato da escrita, né? O que se escreve, quando se escreve, por que se escreve. E ele diz que toda escrita é uma brincadeira na superfície do corpo da mãe. Nossa!
Não é exatamente isso que ele disse, isso foi que é uma paráfrase, né? Mas, tipo, como eu pensei nisso. Nossa, mas então você melhorou, deve ter melhorado muito, porque isso é lindo. Não é bonito? É muito eu acho muito lindo. bonito também. Não deve ter sido isso, mas... Eu queria trazer um pouco agora, falar um pouco sobre essa necessidade que eu tenho de dar palavra, né? O meu avô, ele passava mal, às vezes assim, tava em casa, normal, de repente ele tinha um ataque cardíaco, passava mal, e a minha avó falava, tá dando um negócio nele. E nunca ninguém deu uma palavra para isso, nunca ninguém deu um nome para isso. A minha mãe, durante toda a minha adolescência, minha infância, ela tinha um negócio que ela passava mal, caía a pressão dela, e ela começava a suar frio e tremia, e minha mãe falava, tá me dando aquele troço. E eu, quando comecei a ter crise de pânico, falava para as pessoas que eu tava com a coisa. E eu acho que também eu escrevo por isso, para dar nome para esse sentimento dessa angústia familiar, dar nome, né? E eu fiquei grávida 9 meses e eu não... As pessoas... Eu ia no ultrassom, eu não chorava, não me emocionava, né? Eu pensava, bom, em algum momento eu vou entender o que está acontecendo. Por enquanto, só estou muito assustada, com muito enjoo, muita dor nas costas. Ficava assim, a primeira vez que eu ouvi o coração foi emocionante. No ultrassom, já no final, que dava para ver a carinha dela, eu ria, eu ficava feliz. Mas a porrada mesmo, tipo aquele... sabe? Aí, quando eu entrei em trabalho de parto, eu entrei na sala, eu tentei fazer parto normal, tal, não consegui. Tentei por 2 dias, né? Fiquei com contração 2 dias. Não, vai ter que ser cesárea, não tem dilatação, nananana. Quando eu entrei para fazer a cirurgia, na sala cirúrgica, tinha uma lousa, né? E eu tava lá, né? E aí e as enfermeiras, quem é que vem aí? Qual é a nenezinha que vem aí? E eu só pensando, tira logo, esse nenê tá doendo, puta que pariu. Aí tinha uma lousa atrás de mim e alguém escreveu, Nascimento, Rita. Quando eu li, eu comecei a chorar muito emocionada. Eu li, Nascimento Rita. Naquele segundo, ó, me arrepia, eu me senti mãe, entendeu? Porque, e eu acho que é por isso que eu escrevo. Tem uma coisa da palavra que deixa de ser o coisa, o troço, o negócio, o enjoo, o chute nas costas, entendeu? Quando escreveram o nome da minha filha pela primeira vez, eu comecei a chorar e falaram pra mim, o que foi? O que foi? Tá com dor? Eu falei, não, que lindo, Rita, escreveram ali. Aí eu pensei, pô, não me emocionei a gravidez inteira. E quando eu li pela primeira vez o nome dela, eu não tinha nunca... Até então, eu não tinha escrito e não tinha lido alguém falar. Você mesmo nunca tinha, tipo, mandado um WhatsApp quando alguém perguntou pra você, tipo, qual que é o nome da sua filha? Você não escreveu o nome dela? Eu acho que sim. Mas ali, naquele momento, ler alguém ter escrito, eu não sei o que foi. É que eu tô pensando justamente nessa... Bom, pra mim parece que tem um tema central nessa ideia de por que é a importância da testemunha, né? A importância do terceiro. Porque não foi você que escreveu o nome da sua filha, foi um terceiro. Sim. Né? Uma testemunha foi lá e escreveu o nascimento da sua filha, né? Da Rita. Sim. E não era minha mãe falando a minha neta, não era o meu marido falando a minha filha. Era alguém testemunhando que vinha a Rita. Que lindo isso, né? Eu acho que é por isso que eu escrevo. E acho que por isso a importância de ser em primeira pessoa. Sim. Porque a graça, pra mim, tá em me testemunhar, né? É isso. Sim, a pessoa que tá te lendo não pode encontrar uma outra pessoa, uma quarta pessoa. Tem que ser você, né? Não, e pensando na relação do Bartesiana aí, né? Tipo, como que isso tem a ver com a própria separação, a dinâmica da separação e da junção com o corpo da mãe, né? É uma tarefa infinita. Né? É isso que anima a própria vida, né? A Clarice que falava aquelas frases que pipocam no Facebook de vez em quando, né? Que ela escreve pra viver, né? Porque sem escrever ela morreria, né? Tipo, o próprio gesto de viver é um gesto de separação, mas ao mesmo tempo tem que manter uma certa ideia de união. Então, ou seja, a tarefa sempre vai ser essa, né? Se manter na fronteira entre junto e separado de quem te deu a vida. E é muito doido, porque assim que minha filha nasceu, eu não parei de me tatuar coisas relacionadas à minha filha. Uma necessidade muito grande de escrever na pele do corpo da mãe. Primeiro eu tatuei o nome da minha filha Rita, e Rita vem de Margarida, e aí eu tatuei uma Margarida. E aí eu fico com a minha filha desenhando uma casinha sempre, e ela vai lá e me ajuda, ela rabisca, né? Ela não tem nem 2 anos, mas a gente tem essa coisa de... E eu criança, a primeira coisa que eu aprendi a desenhar foi a casinha, e eu quando tive as crises de pânico, eu tentava muito mentalizar que eu era a minha casa, e que eu não precisava sair correndo pra minha casa, então sempre essa coisa da casa. E aí uma necessidade louca, assim que ela nasceu, eu tatuei exatamente o desenho da casinha de criança, sabe?
E aí eu já tô agora, eu fico dando lápis pra ela desenhar, eu tô esperando ela fazer um rabisco que eu ache que dá pra eu tatuar o rabisco. Meu sonho é todos os rabiscos da minha filha virarem tatuagem no meu corpo. E tem um jogo de posições, né? Um jogo de perspectiva nessa ideia de que você escreve, né, ao mesmo tempo para ser vista por um terceiro, para tipo ensaiar uma separação de alguém que você nunca vai se separar. E você convida a sua filha a escrever sobre você. Né? Porque apesar de ser um tatuador que vai escrever sobre sua pele, né? Tipo, são produções da sua filha. Não, rabisca qualquer coisa aqui que eu vou tatuar, né? Ela fez um rabisco, eu mandei pra ele falou, Tati, não sei. Não é muito doido. É quase uma compreensão literal daquela frase do Barthes que talvez você não lembrava que você conhecia. Não, eu não Ou conhecia. Você não conhecia. Não conhecia, mas existe essa necessidade mesmo, né? Sim. Tudo que é rabisco da minha filha, eu fico alucinada. Tanto que o quarto de brinquedo dela, ele tem a escrivaninha pra ela desenhar, tem mais um papel na parede pra ela desenhar, eu fico... E aí, olha só, fui falando, eu lembrei. Eu fui uma criança... Eu comecei a querer ser escritora e a escrever e ter meus diários lá que eu escrevia com uns 10 anos, tal. Com 10 anos eu já falava que eu ia ser escritora. Mas até uns 9 eu desenhava muito bem, mas muito bem. As pessoas super... Meus pais, meus avós achavam que era isso que eu ia fazer da vida, que eu ia, sei lá, ser arquiteta, não sei. Mas eu desenhava... Eu tinha adoração pelo meu avô. E eu tinha um caderno que era só de observação do meu avô. Então, era um caderno que eu sentava na frente dele com 8 anos e ficava observando ele, sentado no sofá vendo TV. Tanto que na casa da minha mãe tem um quadro, que é um desenho que eu fiz quando eu tinha 7 anos, que é o meu avô deitado no sofá vendo TV, e é perfeito o desenho, assim. Eu tinha 7 anos, perfeito para uma criança de 7 anos, né? E eu era... E olha só que coisa linda que eu tô lembrando, que eu gostava de desenho de observação. E não sei se as coisas são tão diferentes assim, né, Tati? Tipo, escrever de você é escrever da tua história, né? Tipo, e como a gente tava falando agora há pouco, né? Tipo, tem uma intimidade de pele no que você tá escrevendo, não era a sua pele. Né? Tipo, não é sobre a sua pele, é sobre uma junção entre a sua pele e a pele da tua mãe, vamos dizer assim, né? Que não é só a sua mãe física, né? Tipo, a sua mãe pessoa. Não. A gente sabe que tipo, a coisa é um pouco mais abstrata, inclusive o terceiro é um pouco mais abstrato, que pode ser o seu avô, né? Sim. Mas no fim das contas, acho que o tema é quase o mesmo, assim, tá tudo muito amarrado. Muito. Né? Tipo, o tema é justamente por que você escreve, por que você quer ser vista, né? Por que você precisa de uma testemunha. Pra matar minha mãe e pra que ela nunca morra ao mesmo tempo, não é isso? É assim que você sente? É. Por que o mistério é tão sexy, tão... o não dito, né? Eu tive um namorado que ele falava pra mim... Ele era psicanalista, no caso. A gente só se via fim de semana, porque durante a semana ele ficava muito angustiado. Então, a gente só se via fim de semana e a gente saía sábado. Ele falava, e aí, me conta como é que foi sua semana, mas não conta tudo não, pra manter o mistério, senão eu vou te largar. Sim. Né? Então, tem essa necessidade do não dito pra ser sexy, pra manter né, a chama viva do amor. O não dito é muito importante, mas a palavra é muito sedutora, ao mesmo tempo, né? Fale sobre isso. Tati, é um tema interessante mesmo, né? Porque quando você falou que o mistério, né, o não dito, ou pelo menos essa primeira aproximação do Pedro, né? Os primeiros tempos com a vida com Pedro, isso era muito sexy. Isso bate numa corda muito familiar, né? Tipo, que é a sensação de que você tá de frente pra alguém que você não vai saber sobre, ou pelo menos não tudo. Sim. Né? Tem sempre algo a conquistar e a saber. Tem uma escuridão que você nunca vai chegar perto. Sim. Né? Acho que como eu tava falando do Big Brother, né? Tipo, acho que a primeira atração, né? o primeiro chamariz do primeiro Big Brother foi essa ideia. Tipo, o que você vai enxergar quando ninguém tá vendo, né? Só um parênteses. Eu tenho um amigo que é obcecado por uma namorada e ela, assim, é o erro em forma de... Espero que eles não escutem isso. Mas, assim, ela é toda errada, ela é alcoólatra, ela some, ela vomita em cima dele 4 vezes por semana. E toda vez ela fala, eu preciso muito de você, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso muito de você, não me abandona, eu preciso muito de você. Ela tem um problema sério de alcoolismo. E aí eu falo pra ele, o que te prende tanto? E ele fala, é que ela não precisa de mim. E o que ela mais fala pra ele é, pelo amor de Deus, não me larga, eu preciso muito de você. Mas é isso, ela tem uma escuridão ali que rouba ela dele o tempo inteiro.
Ela tá desmaiada no colo dele falando, não me larga que eu preciso de você, mas o que seduz ele é que ela não precisa dele. Exatamente. Então, não importa tanto o que ela diga, né? Ela pode até dizer, tipo, não me larga, tipo, isso pode dar até um tipo de conforto, uma ideia de que talvez ela de fato queira ele, mas o que importa mesmo é que no principal gesto dela, acho que o que mais... A principal cara da neurose dela é ali onde ela não precisa dele, onde ela dispensa ele, onde ela tá em busca de alguma coisa que prescinde dele, né? Exatamente. Eu acho que o outro elusivo, eu sempre penso em filmes no ar, né? Em que dá ao mesmo tempo um protagonista que é muito misterioso, mas uma mulher que é muito mais misteriosa, né? Que geralmente é uma femme fatale. Sim, sim. Que é um filme muito atraente, né? Sim. Tipo, é uma estética muito atraente, né? Tipo, existe uma atratividade da sombra, né? Tanto que geralmente são filmes preto e branco, inclusive, né? Eu não consigo nem começar a arriscar responder essa pergunta, mas eu tentaria pela via de que a gente se incomoda muito, não pela nossa necessidade infinita de saber das coisas, né? De colonizar as coisas com o nosso consciente, com a nossa sabedoria, com a nossa ciência, mas que a gente fica completamente inquieto com o que a gente não sabe, né? Com o que a gente não vê, com o que a gente não pode aprender. E no fim das contas, o outro é sempre isso, né? O outro, inclusive o outro em nós, né? O nosso estranho. Sim. Então, esse acho é que o um pouco grande isso. outro pro Lacan, né? Acho que sim, que sim. Eu acho que tem um pouco... essa ideia que pega, tipo, o grande outro, né? E o outro concreto, né? A tua mãe, né? O meu pai, a minha mãe, a minha esposa, a minha namorada, né? Ela pode até dizer que ela tá ali, que quer você. Mas você sabe que, no fundo, quanto maior for a suspeita de que ela não tá falando a verdade, e de fato ela não tá falando a verdade, porque a verdade nunca é toda, né? Como diz Lacan, faz a coisa ficar cada vez mais atraente. Porque talvez quando você saiba de fato das coisas, quando você tem a impressão, pelo menos uma impressão convincente de que você sabe do outro, você prescinde dele, né? Você não precisa mais daquilo, né? Tipo, o roteiro do filme noir geralmente é um pouco assim, né? Por mais que a mulher esteja te dando pistas, né, pro detetive, essas pistas são sempre elusivas, são sempre enganosas. Ele sempre vai surpreender no final, né? Sim. E aí você acha que se tivesse a continuação do filme noir, ele largaria essa mulher, né? Ou pelo menos se desencantaria, né? Porque... Ou o espectador se desencantaria E aí também. faz como pra ficar casado 20 anos? Tem que ficar sempre... Ai, você não sabe tudo sobre mim. Eu faço cocô na sua frente, mas você não sabe coisas assim. Não, nunca fiz cocô na frente de ninguém, mas enfim. Bom, acho que chegamos na receita da intimidade perfeita, né? Nunca cague na frente do seu marido. Pelo amor de Deus. Mas o que é que se esconde? Acho que é o desejo, né? Sei lá. Então... Porque a gente esconde da gente mesmo, né? Tem vários nomes pra isso, né? Tipo, desejo, verdadeiro self pro Winnicott, né? O inconsciente. Tem um autor que pesquisa teologia negativa, né? Que é uma forma de se aproximar da religião, que é aquela ideia de que o Deus só pode... Né, a ideia de Deus só pode ser... É contraditória, tipo, só pode ser pensada pelo negativo, né? Você afirma tudo que não é. Eu estudei em colégio católico, foi o único momento da minha vida que eu estudei um pouco de religião, mas eu lembro de uma frase que eu nunca esqueci, que acho que Jesus fala: eu prefiro aqueles que me xingam porque eu não existo, Sim, do que os que rezam pra mim sem colocar amor. sim. Sim, é verdade, né? Eu acho que, bom, pensando um pouco especificamente no porquê que eu cheguei nesse tema de interesse, né? Porque começa pela própria ideia da psicanálise, né? Tipo, por causa do mestrado, por causa da trajetória do mestrado, eu comecei a prestar muita atenção no que é a psicanálise tornada instituição, né? O que é nós, psicanalistas, tornados figuras públicas, né? Por que a gente se autoriza a dizer tanta coisa se a gente talvez seja os que menos saibam? Ou que menos tem que saber. E tem muito psicanalista muito midiático no momento, né? O nome sobressai ao que ele tá falando. Exatamente. O que é legal, de uma certa maneira, porque são pessoas interessantes, né? Tipo, agora, o que isso tem a dizer sobre o psicanalista, né? Tipo, acho que isso, né, de novo, a gente tava conversando antes de você chegar sobre... não, agora mesmo que a gente tava conversando. A gente falou um pouco sobre isso antes. O que é estar na frente de alguém que você não sabe quem é, né? Tipo, o que é estar na frente de alguém que é anônimo, né? Que é de fato anônimo, ou pelo menos, né, no caso hoje, que apesar de ser uma figura pública, ainda assim insiste em ser anônimo, e como que isso pode acontecer. Mas o que mais me inspira a pensar no que é o segredo, o privado, o incomunicável na psicanálise é a própria ideia do que é o inconsciente, né? A psicanálise talvez seja uma das únicas ciências no mundo que pesquisa um objeto que começa com um in,
não é? Ou então no alemão, né? Unbewusste, tipo, começa com um não, né? O não consciente. Como é que você pesquisa alguma coisa negativa? Sim, já começa negando, né? Já começa justamente pelo... Ele é o contrário do que se mostra, né? Ele insiste pela despalavra, pelo tropeço, né? Pelo engano. Pelo não dito. Pelo não dito. Então, só num resumo breve, né? Tipo, nessa primeira investigação que eu fiz, né? Sobre o preconceito na psicanálise, houve na década de 80, 90, né? Tipo, vários psicanalistas que já estavam formados nas instituições oficiais, né? Que diziam, olha, eu fiquei 20 anos aqui, hoje eu estou consolidado na minha instituição e eu preciso contar para vocês que durante 20 anos eu me apresentei falsamente. Eu fingi que eu era hétero e hoje eu posso dizer que eu sou gay. Então, aquele lá, inclusive, tipo, explicitamente dito assim, aquele era o meu falso self e agora o meu verdadeiro self é esse. E é interessante, porque pega um pedaço da teoria do Winnicott, né, que é um tanto vulgarizada, que é essa ideia, tipo assim, como é que você encontra o seu verdadeiro self? Como é que você diz sobre ele? Ele é cognoscível, né? Então, quando a pessoa fala sobre isso, ela tá dizendo de si mesmo? De alguma verdade dela? Ou essa verdade está sempre em outro lugar, né? Tipo, conforme os princípios do inconsciente freudiano, né? Então, era um pouco essa a ideia que eu entrei na questão do privado, né? Tipo, o privado é de fato visível, né? Tipo, você consegue flagrar alguém sendo ela mesma, entre aspas, sabe? Eu lembro sempre, você falou, eu tô lembrando do Big Brother, que as pessoas falam, vão votar em mim porque estão me vendo de verdade, estão vendo quem eu sou de verdade. Exatamente. E não, né? Afasta muito mais do que atrai esse tipo de discurso, né? Porque você percebe, tipo, isso virou de fato uma rede social. Você fala assim, tipo, gente, tô sendo verdadeiro, vou postar uma foto de mim no dia a dia. Né? Tipo, ela tá dentro da casa, tipo, posto uma foto do que ela tá comendo. Sim. Né? Tipo, então posto uma foto com o namorado na praia, etc. Será que essa é de fato a pessoa, né? Será que ela tá se revelando na sua intimidade? Mas será que a gente não pode pensar que é uma versão? Que versão é uma palavra horrível, porque daí já é exatamente o que você tá falando, que não é a pessoa. Mas será que a gente pode pensar que somos muitas coisas e aquilo é que versão é uma palavra muito ruim, mas aquilo é uma parte, não é... Mas eu não discordo da ideia de versão, Tati. Eu acho que é versão mesmo. Né? Mas é que a versão parece que vou te falar uma versão da história, parece que vou te contar uma parte, é mentira. Versão não te soa mentira? Olha, se soar, eu acho azar, porque é justamente essa a ideia, né? Tipo, qual que é a fronteira entre verdade e mentira quando a gente tá contando a nossa própria história? Né? Tipo... O que eu escrevo é total parte de uma verdade e a partir do momento que tá no papel é mentira. Não, e outra, né? Tipo, pensa como você pensava no seu passado há 10 anos. Não era uma versão do seu passado? Né? Tipo, 10, 20 anos depois, você vai contar a mesma história, você não vai contar com outras nuances? Total. Então, né? Tipo... Isso é ótimo, porque então o livro sobre minha mãe não é sobre minha mãe. Você fala, mãe, é uma versão. É uma mentira, é um Big Brother. Mas o que você acha disso, Tati? Agora eu vou falar um pouco de você. O que eu acho do quê? Do que se mostra, do que se esconde. Quando você escreve em primeira pessoa, você acha que você está se revelando? Então, eu acho que a minha busca como escritora é exatamente a minha busca como estudante de psicanálise, como analisanda há 20 anos em consultórios, que é a busca de dar nome à coisa troço negócio, que eu falei, e só que nunca fecha a conta, né? Nunca... Eu acho que tem uma caixa preta que só vai ser revelada se o avião cair, entendeu? Seja lá que metáfora é essa que eu acabei de fazer, não sei o que isso quer dizer. Quando você morrer, você fala? Não, acho que nem quando morrer, né? Não, eu acho que... Na verdade, o que eu quero dizer com essa metáfora, tentando fazer uma autoanálise, é que o que mantém a gente ali voando na fantasia, vivendo, indo em frente, seguindo, sei lá, é justamente ter essa caixa preta ali que ninguém sabe, que só nos destroços, né? Só que a gente não quer isso, né? Não sei, essa metáfora da caixa preta é interessante, porque ela aparece várias vezes em sessão minha, assim, né? Que tem uma verdade, que na caixa preta do avião vai ter o nome verdadeiro do troço, negócio. É porque a caixa preta não deixa passar nada, né?
Ela grava tudo. Ela grava tudo. E ela grava a verdade. Tanto que quando você tem um acidente, você vai buscar a caixa preta. E geralmente você só escuta, meu Deus, fudeu, é só isso, né? A verdade é só essa é a única verdade. As infelizes vezes que eu ouvi uma caixa preta, tipo, uma sabe gravação. Que tinha? Você sabe que tinha um negócio muito bizarro na internet que me mandaram uma vez, que era a gravação de 40 caixas pretas de aviões que tinham caído e todo mundo tinha morrido. E você ficava ouvindo a galera gritando, meu Deus, eu vou morrer, em várias línguas. E viralizou uma época isso, né? E eu botei, porque eu não sabia o que era. Quando eu vi 1 segundo do que era, eu tirei. Uhum. E eu falei, mas interesse mórbido, né? Uma coisa... E não sei, a gente falou isso algumas vezes aqui, né, hoje, que... O que se enxerga, né, nesse momento em que as defesas foram todas quebradas, que é, no caso, um avião que se despedaça, né, tipo, as defesas, a blindagem, é pânico. Olha lá, é exatamente isso, é o nome do coisa, troça negócio. Que era o que provavelmente eu herdei, o meu avô tinha, minha mãe tinha, tem, sei lá, que tá me dando coisa, troço, negócio. Mas o pânico é um jeito também de falar coisa, troço, negócio. Na verdade, é a angústia de estar vivo, sei lá, né? E que isso a gente escreve a vida inteira, faz análise a vida inteira, tentando achar uma palavra, e que é só angústia, né? Uhum. Mas que ela também é um motor, por isso que eu acho que tem essa coisa do avião seguir, e a gente não querer... A gente segue a vida escondendo a angústia, e a angústia vai aparecer nos destroços, mas a gente não quer. Isso é ótimo, Tati. A metáfora dá pra ser mais bem explorada, inclusive, né? Tipo, é legal isso. Que o avião, se ele pousar, você pode ter segurança de que aquela caixa preta nunca vai sair à tona, né? Sim. Nunca vai ser vista, nunca vai ser escutada. Sim. Né? Tipo, ou seja, uma condição fundamental para o avião continuar voando é que a caixa preta não seja violada. O mal-estar na civilização, né? É esse o nome, né? Mal-estar. O livro do Freud? Sim. É isso. Pra gente continuar vivendo, a gente tem que esconder a caixinha preta. Todo mundo escondendo a caixinha preta. Bom, Tati, a gente fica por aqui. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.